Falar de um assunto que atinge milhões de homens e mulheres. Pois né, é, Regina? vamos falar sobre queda de cabelo com a dermatologista Denise Steiner. Bom dia, prazer em tê-la conosco de novo. Bom dia, tudo bom? É um prazer estar aqui. Muito obrigada. Denise, quem sofre mais com queda de cabelo, homens ou mulheres? Olha, em geral, homens por causa da calvície. A calvície é um tipo de queda de cabelo e cerca de 80% dos homens vão ter algum tipo de calvície até o fim da sua vida. Tudo isso, 80%? É, mas só que as mulheres, apesar de ser algo um pouco diferente, também têm calvície e, na verdade, o padrão é um pouco diferente, então, às vezes, elas não percebem, mas alguns trabalhos apontam que até 50% das mulheres também podem desenvolver calvície até o final da sua vida. Ô, Denise, Quais são as causas da queda do cabelo? Preocupação de homem aqui. A partir de que idade o homem deve se preocupar com a calvície, hein? Olha, isso é muito importante, Douglas, você perguntar, porque, na realidade, na puberdade é que começa a calvície. Então, às vezes, a mãe não acredita, mas lá pelos 14, 15 anos, o rapaz já está começando a desenvolver e começa a afinar o fio e aquilo vai progredindo. Às vezes, de forma mais rápida, se a genética é muito forte, e, às vezes, de forma mais lenta, mas na puberdade é que isso inicia. Quando criança, não há calvície. Há outros tipos de queda de cabelo, mas não calvície. E quais são as causas da queda do cabelo, Denise? Olha, é interessante até a gente dizer que queda de cabelo é uma coisa, calvície é outra, calvície é um tipo de queda de cabelo. Mas você pode ter, assim, disritmias do cabelo, que nós chamamos de eflúvios. Então, você fica doente, ou pós um parto, ou então por causa de um remédio, ou um estresse muito profundo, você tem uma queda de cabelo, mas não afinamento. Então, esse cabelinho cai bastante, em geral, assim, uns 3 meses depois do problema que levou àquela queda. E nós temos também a chamada pelada ou alopecia areata, que é um tipo de queda de cabelo, é uma doença autoimune e você fica com umas rodelas sem cabelo, pode atingir também sobrancelha e até os cílios e, na verdade, pode expandir para o couro cabeludo todo, até o corpo todo, e isso é também, assim, bastante difícil, às vezes, de você controlar. Tá. E você tem aí um equipamento para mostrar para a gente, é isso, Denise? Então, na verdade, aqui nós temos um dermatoscópio que está ajudando muito hoje em dia em relação a você avaliar Você a tem queda de visita cabelo. aí, né? É, nós estamos aqui com a Tarsila. A Tarsila, ela apresentou principalmente um quadro de alopecia areata já na infância e chegou a atingir todo o couro cabeludo dela. E, na verdade, ela até, vamos dizer assim, começou a utilizar uma peruca porque ficou praticamente sem cabelinho. Na infância? É, Começou na infância. Hoje você está com 24, E o que você está fazendo aí agora, Denise? Então, aqui eu estou tentando mostrar para vocês a área para vocês observarem. Esse aparelhinho, ele aumenta bastante, você consegue ver o fio, a distância entre os fios. E aqui é uma área praticamente normal da Tarsila. Sim. Depois, se a gente vai um pouquinho assim mais para a região mais afetada, a gente consegue ver, né, que o cabelinho ele está mais fino, está mais ralo. E eu não sei se vocês percebem também umas manchinhas marronzinhas, parece uma mancha de óleo. Nesse local é o local do folículo, né? Então, você vê que alguns estão bem fininhos e que alguns estão vazios, né? Você não vê o fiozinho. E alguns estão normais. Então, através desse exame, que é bem simples, não dói, não causa assim, nenhum problema, você pode avaliar a espessura desse fio, pode avaliar se ele está normal, que são esses mais grossos e escuros, pode avaliar essas manchinhas e várias outras coisas. Tem uma pergunta aqui no Twitter da Rafaela Costa. A Rafaela está perguntando aqui o seguinte, caspa faz cair o cabelo também? Olha, muito importante essa pergunta, porque a gente achava que não fazia diferença em relação à queda de cabelo. Mas hoje se considera que qualquer inflamação, e a caspa é um tipo de inflamação, até leva a coceira, provoca, então, uma agressão a essa raiz e pode ajudar na queda de cabelo. Às vezes, ela não é responsável por uma queda de cabelo importante sozinha, mas associada, por exemplo, à calvície, ela pode atrapalhar bastante. E outros tipos de queda de cabelo, ela pode sempre estar piorando esse processo por causa da inflamação. Mas não é um sintoma?
Não é um sintoma. sintoma. A caspa, ela é uma dermatite, é uma inflamação no couro cabeludo, onde está tudo trocando rápido e começa a sair aquela escaminha. Entendi. Então, pode acontecer isoladamente e, às vezes, até nem levar a queda de cabelo. Tá. Mas, sozinha, ela pode causar um pouco de queda de cabelo ou piorar outras situações. Ô, Denise, tem mais uma pergunta aqui no Twitter de um telespectador. É o Pedro Luiz que está perguntando o seguinte: coceira na parte frontal da cabeça é um dos sintomas da queda de cabelo? É a pergunta do Pedro Luiz aí na tela, ó. Olha, muitas vezes quando você tem queda de cabelo, seja ela de que tipo for, você aumenta a sensibilidade na região. Então, você pode, às vezes, ter mais coceira, às vezes você pode ter um pinicamento, às vezes um dolorimento. Então, é importante que qualquer desse tipo de sintoma, você procure o dermatologista. Tem muitas doenças, por exemplo, tem doenças como lúpus eritematoso, líquen plano, que são doenças dermatológicas que levam à queda de cabelo, que podem dar uma sensibilidade e levar rapidamente a uma cicatriz dessa região. Por isso é importante procurar logo o especialista, que é o dermatologista. Ok, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Tarsila, e obrigada, Denise Steiner. Tão interessante esse assunto. É muito bom, né? Não é? E lembrando que a Denise vai continuar conversando com a gente daqui a pouco no portal da Rede TV. Ela vai tirar todas as dúvidas. Você de casa que nos acompanha aqui na TV, a partir das 10h30, no site ela vai estar respondendo todas as perguntas. Obrigado, viu, Denise, pela participação. Volte sempre. Sabe o Ronaldo, que foi goleiro do Corinthians? Sim. E que trabalhou uma época aqui conosco? Ele teve uma dessas doenças que a doutora Denise falou. Ele perdeu cílios, sobrancelha, tudo. Muito interessante. Daqui a pouquinho ela vai tirar mais dúvidas aqui no programa.